Mas, Amanda, você disse, né? A gente falou aqui de algumas doenças gastrointestinais associadas ao estresse, né? A gente falou de várias aqui. E você disse, mas tem tratamento, né? Sim, sem Pronto. dúvida. Então vamos falar dos principais tratamentos para essas doenças, Vamos. as novas técnicas que deve ter, né? A medicina evolui, a ciência evolui de modo geral, não é, Amanda? Eu acho que tá todo mundo aí ansioso para ouvir agora falar dos tratamentos. Pronto. Primeira coisa, eu vou te pedir só para eu dar um pouquinho de passo para trás para falar de diagnóstico. Tá? Diagnóstico é importante, porque, né? Na verdade, antes da gente tratar, a gente precisa ter a certeza do diagnóstico. Né? Sim, lógico. Então, para eu ter certeza desse diagnóstico, como eu falei, eu preciso ter exame, eu não posso chegar assim, o paciente está estressado, ele tem esse sintoma de origem do estresse e vou tratar focado nesse caminho. Primeiro eu tenho que me certificar disso, né? Então, o meu tratamento, ele vai ser norteado com o meu diagnóstico. O diagnóstico da doença funcional é um diagnóstico de exclusão. Primeiro, eu preciso excluir que ele tenha doenças orgânicas, tá? Então, o paciente, a depender dos seus sintomas, o tipo de exames que ele vai precisar fazer é diferente. Se é um sintoma de refluxo, vai fazer uma endoscopia, né? Se é um sintoma, enfim, de dor, vai fazer um exame de imagem, um ultrassom. Se é um sintoma de alteração do ritmo intestinal, vai fazer um parasitológico de fezes, eventualmente avaliar a necessidade de uma colonoscopia, enfim. Então, a partir do momento que eu tenho em mãos, realmente, esse diagnóstico firmado da doença funcional, aí eu posso pensar no nosso plano terapêutico aí de tratamento. O tratamento, ele tem que ser multidisciplinar, né? Existe o tratamento medicamentoso, que é o mais buscado no meu consultório, mas ele não é único e ele sozinho, geralmente, não dá conta do recado. No caso das doenças funcionais. Sim. Eu preciso de um tratamento multidisciplinar. Esse tratamento multidisciplinar, ele passa pela questão da alimentação, que a gente conversou aqui logo no início, né, do nosso bate-papo. A escolha alimentar nas doenças funcionais, ela é extremamente importante para o desencadear dos sintomas. Então, assim, se o paciente, ele nota que ele come alimentos gordurosos, ou alimentos que contêm lactose, ou alimentos que são apimentados, ou muito café ou bebida alcoólica, e aquilo ali pioram seus sintomas, ele deve excluir aqueles grupos, né, de alimentos. E isso é muito individualizado, não só pelo sintoma que ele apresenta, mas também pela sensibilidade de cada um, né? Sim, sim. E eu acho que o apoio de uma nutricionista nesse momento também é relevante, né? Não só ficar na gastroenterologista e não só fazer isso, às vezes, por conta própria, como muitos fazem. Eu tirei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Às vezes não precisaria excluir tantos itens, ou excluiu itens ou em demasia, ou não excluiu como deveria. E eu acho que essa escolha, essa individualização, o nutricionista, ele é muito importante para definir essa questão de dieta. A parte medicamentosa, naturalmente, vai ser norteada com o quadro clínico. Então, existem moduladores de dor naqueles pacientes que têm sintomas álgicos. Então, naquele paciente que tem um quadro de dor abdominal que a gente diagnosticou de forma de diagnóstico de exclusão como funcional, a gente tem como atuar nos receptores de dor, né, com essas drogas que são específicas para dor de origem funcional, para dor não orgânica. Então, nós temos medicamentos específicos para essa área, temos medicamentos que atuam na digestão, né? Pacientes, às vezes, que eu acumulo muitos gases, eu fico sempre nauseado, estômago cheio. Então, nós temos medicamentos específicos que atuam nesses sintomas. E aquela da pirose também, né? A queimação, a ardência, a azia. Então, a depender do seu sintoma, o medicamento ele vai ser direcionado e escolhido caso a caso. Sim. Falei da alimentação, falei um pouquinho de medicação e eu não paro por aí. Eu falei que é multidisciplinar. Atividade física.
né? Eu acho que a gente ainda não tinha comentado sobre esse item verdade, nesse bate-papo. E da importância, né, que tem, né, atividade física. Fundamental, exatamente. Não vai ter nenhum médico, nenhuma consulta médica que você vá, seja no seu cardiologista, no seu endocrinologista, seu gastroenterologista, seu psiquiatra, o que for o médico que você for. Até o esteticista. O esteticista vai principalmente comentar. o esteticista, né? Esse aí, então, Principalmente é o principal. Que não vai falar de atividade física, gente. Verdade. Né? A gente não tem saúde sem ter uma escolha boa de alimentação e sem ter uma vida ativa. O paciente sedentário que come bem, ele não é saudável. Ele tem que comer bem e tem que estar ativo, né? E você escolher a atividade física que te traz um prazer maior, ou aquele que você menos gosta. Tem gente que não gosta de nada, então você faz aquilo que você acha menos pior, mas tem que fazer, né? Não pode ficar sedentário, tem que ter, o ideal são no mínimo 3 vezes na semana, 30 minutos ininterrupto de uma atividade aeróbica, para você ter um bom funcionamento do tubo digestivo, né? Os movimentos do tubo digestivo, que a gente chama de peristaltismo, ele é involuntário, mas ele é estimulado pela atividade física, né? Então, tanto o paciente que acumula gases, porque tem o intestino lento, que é ressecado, ou até aquele que tem diarreia, intestino solto, aquele que tem refluxo, tem gastrite, que às vezes aquele esôfago é meio preguiçoso, aquele estômago demora de esvaziar o alimento dentro dele. A atividade física, às vezes, é a minha melhor arma terapêutica para combate dos seus sintomas. Muito mais do que aquele remédio que ele está pagando caro na farmácia ali. E às vezes fica dependente, tem efeitos colaterais. E ele resolveria seu sintoma apenas fazendo atividade física, né? Sim. Sem falar nos efeitos vantajosos da atividade física no estado emocional. Né? Nós sabemos da liberação de endorfinas, né? O bem-estar que o paciente apresenta. Mas tem gente que fala assim, mas eu detesto fazer atividade física, eu não tenho ânimo, eu não tenho prazer, eu não tenho aquele estímulo diário para ir. Mas depois que às vezes eu sempre falo, faça forçado. E depois que aquilo vira rotina, você vai sentir falta. Mas o primeiro passo, às vezes, é o mais difícil. Depois que vira rotina, a gente vê quando para de fazer como é bom você manter uma rotina, né, regular de atividade física, principalmente aeróbico. É claro que aquele paciente que quer fazer aquela musculação para hipertrofia, né, aquele paciente também tem sua vantagem e tem suas desvantagens também, mas eu tô falando da atividade aeróbica, é uma caminhada, é uma bicicleta, é uma natação, é hidroginástica, né? Porque isso sim estimula esse peristaltismo que eu falei, que é o movimento do tubo digestivo, e o trato gastrointestinal, as doenças funcionais, elas são muito ajudadas quando o paciente faz essa atividade física regular. Então falei da dieta, falei de medicação, atividade física, e o quarto ponto que também eu acho que é o principal tópico aqui da nossa conversa, é o controle do estado emocional. Sim. Né? A própria dieta, atividade física interferem nesse estado emocional, mas não é só isso, né? Você ter hábitos de uma boa noite de sono, você ter momentos de lazer na sua semana, aí cada um lida de uma forma. Tem gente que gosta de fazer meditação, tem gente que gosta de fazer yoga, terapia, né? A terapia, o acompanhamento psicoterápico, seja com psiquiatra, seja com psicanalista, seja com terapeuta. Isso aí, gente, é fundamental na doença funcional, né? O paciente, ele tá com aquele sintoma porque ele tá angustiado, porque ele tá estressado, triste, deprimido, preocupado. E às vezes a gente precisa de um momento para desabafar, um momento para botar aquilo para fora, para relaxar. E é dessa forma que eu consigo que os meus pacientes melhorem das suas doenças funcionais, nem sempre usando medicamentos. Às vezes eu até uso naquela fase inicial, porque a resposta, nós somos imediatistas. Sim, não é? Certeza. E se a pessoa vai no meu consultório e eu não resolvo o problema dele, aquela médica não deu certo. Peraí, não resolveu, aquela médica eu procurei e falaram tão bem dela e ela não resolveu meu problema, né? Então, nós somos imediatistas. Então, muitas vezes a gente inicia já com medicação
mas não que ela vá ser uma medicação que vai ser necessária a vida inteira, a longo prazo. Eu acho que essa multidisciplinaridade, principalmente para essas doenças não orgânicas, que são prolongadas, não são doenças assim que você pegou um resfriado e ficou bom, né? São Sim, doenças com que te certeza. acompanham ao longo da vida, anos, e essa multidisciplinaridade nesse tratamento, ela é imprescindível.